Eu confesso a você que eu nunca entendi direito o Feliz Páscoa. Eu não consigo entender que analogia consegue ser feita em dizer a alguém na Páscoa Feliz Páscoa, certo? Parece, se nós olharmos, por exemplo, um feliz aniversário ou qualquer outra coisa, a gente consegue entender. Mas por que dizer a alguém Feliz Páscoa? Então eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês sobre o entendimento da Páscoa e você tire suas conclusões. Pastor, o senhor não cumprimenta? Cumprimentei um montão de gente hoje com Feliz Páscoa, por uma questão de educação. Agora, por que eu falei? Eu confesso a você que eu não sei, tá certo? Porque eu acho que é uma expressão um pouquinho inadequada para essa situação. Êxodo capítulo 12, verso 11, 12 e 13. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Hoje, na verdade, não é uma pregação, é uma reflexão rápida, simples, sobre essa questão da Páscoa. Vamos olhar para o início da história da humanidade, para nós que cremos no criacionismo, né, na Bíblia. Nós temos a informação de que houve uma ruptura no comportamento de um dos anjos, e por causa disso ele é banido, perde a sua forma, certo? Ele perde todos os seus benefícios. O tempo passa e Deus cria o homem, né? A sua imagem e semelhança. Não há nada que você possa fazer para que o diabo seja seu amigo. Não há nada que você possa fazer para que o diabo seja seu parceiro. Nem mesmo os satanistas conseguem êxito neste relacionamento, porque há em todo ser humano algo que fere a Satanás. Todos nós carregamos de alguma forma a semelhança de Deus. Lidar conosco inevitavelmente é lidar com o Filho de Deus, com alguém que Deus criou, e para Satanás isso é inaceitável. Então o mal não tem aliados, o mal só tem relacionamentos de conveniência, e é assim que funciona. Mas para a história tomar um vulto mais forte, esse espírito maligno, Satanás, precisa corromper essa imagem e semelhança de Deus. Precisa fazer com que este homem, certo, ele seja afetado. Então a proposta de Satanás no jardim do Éden é fazer com que o homem pratique a mesma coisa que ele fez. Porque das duas uma: se Deus é justo e o ser humano vai fazer a mesma coisa que Satanás fez, nós só temos duas alternativas depois do feito. Uma, Deus perdoa Satanás e o reintegra
aos seus anjos. 2, o homem vai estar perdido para sempre. Não há uma terceira alternativa. Não tem como viabilizar isso. Quando Satanás corrompe o homem, a proposta é bem, parecida com o que nós vemos na história dele. Coma este fruto, certo? Desobedeça e se torne alguém como Deus. Quando o homem pratica isso, ele precisa ser expulso do jardim, é verdade. Mas antes de ser expulso do jardim, o homem tenta resolver essa situação. E a forma de resolver isso, trazendo a expectativa da nudez para aquele ambiente, é criar uma roupagem de folhas. O que o homem procura é resolver um problema que ele criou. O problema é que aquelas folhas apodreceriam e era só uma questão de dias até aquela vestimenta se desfazer e o homem estaria nu novamente. Então agora a primeira morte acontece para beneficiar um homem. O texto diz que Deus faz roupas para o homem, certo? De peles. Então o animal tem que ser morto, tá certo? O sangue tem que ser derramado para que essa nudez física ela desapareça. Porém o homem é expulso do jardim. O tempo passa, a comunidade humana cresce, obviamente, tá certo? Mas Deus, no capítulo 12 de Gênesis, não vai escolher um povo, não. O povo não é escolhido, apesar de nós falarmos isso, não é um povo escolhido, é um povo formado, certo? Nós vemos isso porque quando vemos Êxodo 32, naquele problema com um bezerro de ouro, Deus chama Moisés e disse: eu vou matar este povo e nós vamos começar um novo povo agora a partir de você. O que indica que não há uma escolha de um povo, o que há é uma formação. E Deus agora vai criar um povo, vai formar um povo através de Abraão. Abraão agora, com sua esposa Sarai, vai dar início. Capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande bênção, multiplicarei a sua descendência, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a proposta. Vamos formar um povo a partir de Abraão. Isso acontece. Mas e o restante das pessoas? Fique tranquilo. Vagarosamente Deus vai mostrando sua bondade, sua misericórdia, onde Ele vai permitindo que mesmo estrangeiros, pessoas fora, certo, da linhagem daquele povo de Abraão, se eles tivessem uma postura, eles poderiam serem agregados. Pessoas de comportamentos bem intrigantes, como a ex-prostituta Raabe, uma meretriz moradora de Jericó, uma moabita chamada Ruth, que deixa o território de Moabe, certo, para viver, uma escrava chamada Agar. Pessoas vão sendo inseridas, é lógico que com muito critério, mas as coisas vão acontecendo. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e de Jacó vem José. Até então não temos Páscoa. Final do livro de Gênesis, a Páscoa ainda não foi inserida. Agora, com a saída do povo do cativeiro, certo? O povo vai ser levado para o Egito pela mão de um governador. Olá pessoal, demos um break aí, uma paradinha no vídeo, porque eu tenho uma mensagem muito especial para você a partir de agora. Primeiro, inscreva-se no meu canal, Pastor Cláudio Duarte. Segunda mensagem, ative o sininho das notificações. Terceiro, é importante que você venha curtir o conteúdo, obviamente. Comentar também é muito importante e compartilhar. Fique com o restante da mensagem aí, um grande abraço, graça e paz. Tá certo? Chamado José. Porém, quando Deus vai tirar este povo, e Ele sabe disso, a força de um governador não é suficiente. Então a ideia de Deus é colocar alguém no trono, ou seja, alguém como Faraó do Egito. Então Ele levanta a possibilidade de Moisés se tornar um faraó. Moisés acaba se atrapalhando com a missão e Deus corrige a rota. Acho que você
entende isso, certo? Mas nesse período do cativeiro egípcio, as pragas, aquela que nós, ouvimos filme a respeito dela, elas vão ser inseridas. E a 10ª praga é para fechar com chave de ouro toda a estrutura que Deus foi usando para derrubar tanto as questões econômicas, religiosas e psicológicas do Egito, porque é uma reação em cadeia. Morre uma coisa, cria a mosca vai lá, aquele enxame, a mosca vai embora, mas as úlceras ficam, certo? E as coisas vão acontecendo de uma forma onde Deus vai mostrando porque Ele é chamado do Senhor da guerra, o Todo-Poderoso. Mas é na 10ª praga que Deus vai conversar com Moisés. A 10ª praga é: eu vou matar todos os primogênitos, seja seres humanos ou animais. O anjo vai entrar e vai ceifar a vida dessas pessoas. E vocês, o meu povo, o povo separado, o povo que eu criei, que já vive há tanto tempo no Egito, certo? É muito tempo, é tempo suficiente para adquirir costumes, hábitos, para lidar com o conformismo. E Deus vai falar a Moisés: diga ao povo que pegue um cordeiro ou um cabrito, nada deve ser desperdiçado. Então, se a família é pequena, basta um cordeiro ou um cabrito. Convide seu vizinho e divida. Eles devem comer o cordeiro, vão retirar o sangue dele. Junto com o cordeiro, eles têm que comer um pão sem fermento, ok? Ali é simplesmente para pressa, ok? Não vai fermentar, porque se precisa fermentar, precisa de tempo para fermentação, e o que vai ser feito precisa ser feito apressadamente, certo? Vamos lembrar o que está acontecendo, de onde eu estou saindo. Então, por mais conformado, por mais habilitado que vocês estejam no Egito, coloquem ervas amargas na boca, porque por mais adaptado que vocês estejam aqui, isso nunca foi o destino de vocês. Então o amargo tem que estar aqui, certo? Porque mesmo quem já acha que o Egito é doce, está enganado, porque o que eu tenho para vocês é muito mais do que o que vocês conseguiram conquistar aqui. Vão comer vestidos, sandália nos pés, cajado na mão, e comam depressa, porque esta é a Páscoa. O verso 12 e 13 vai explicar simplesmente o que é Páscoa. O que é a Páscoa na verdade? A Páscoa é um salto, ela é um pulo, ela fala de transpassar. Eu cheguei aqui, ao invés de atingir esse, eu vou atingir o próximo, certo? É simplesmente isso. O texto vai dizer: quando o anjo vier, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leitura de cada casa. E o que tem naquela casa? Duas coisas. Tem um cordeiro dentro de todos os familiares, porque todos os membros da família tinham que comer o cordeiro. Então a carne do cordeiro estava dentro deles, o cordeiro dentro deles, certo? E o sangue na porta de identificação. Havia necessidade disso? Obviamente para Deus não. Será que o anjo não saberia? É logicamente que não.
certo? Não há essa necessidade. Mas se você for estudar um pouquinho isso mais de perto, e eu não vou me deter nisso, você vai ver que durante 400 anos de cativeiro, inevitavelmente os judeus adquiriram hábitos e posturas que ficavam nas portas, nos umbrais. Como os egípcios se defendiam de coisas ruins, escrevendo coisas nos umbrais das portas. Então aquele sangue marca a porta. E quando aquele sangue é visualizado, o que acontece? O anjo pula de casa. Naquela casa eu não vou entrar. Se nós observarmos, não era um sangue, não estava na porta, estava na janela, mas era vermelho, certo? Um lenço colocado por Raabe, a meretriz, no momento em que, certo, Israel ou o povo entra em Jericó. Então no Velho Testamento a história é simplesmente essa. É simples. O anjo chegou na minha casa, e a minha casa tem a marca do sangue, e tem o cordeiro dentro de mim. Então o anjo não entra lá. O anjo chegou na minha casa e não tem cordeiro dentro de mim, e não tem marca. Então a morte chegou. É simples. O que é a Páscoa? É Deus enviando a morte, porque o diabo não envia nada, tá certo? Para de empoderá-lo, ok? E a morte não é enviada para aquela casa, por quê? Porque aquela casa tem a marca do sangue e o cordeiro está dentro. Não é só a marca do sangue, porque está ali. O que é? E por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida. Por quê? Porque não há vida sem alimento. Para alguém estar vivo, normalmente alguém morreu. É assim que funciona a cadeia alimentar do planeta. A vida sempre é alimentada com morte. Não tem essa. Entendeu? Então o cordeiro morreu para dar vida. A comida dá energia, ela mantém o indivíduo vivo. Sem comida é só uma questão de tempo até a pessoa morre. Mas nós vamos agora dar um salto para o Novo Testamento. Então, se alguém te perguntasse hoje o que era a Páscoa, eu não sei o que você diria até hoje. Mas pode soar estranho, mas é apenas, certo, ultrapassar, pular, interromper algo que seria feito aqui e não vai ser mais. Por quê? Porque aquela casa, aquela família tem a marca. Porém, isso era apenas algo de morte física. Quando nós vamos para o Novo Testamento, aí nós vamos enfrentar alguns problemas ao longo da história. O primeiro deles é a ausência de um sacerdote habilitado a oferecer sacrifício. O sacerdócio se corrompeu. Ao longo do tempo, o sacerdote oferecia sacrifício ao povo. Em primeiro lugar, oferecia sacrifício para a sua purificação e posteriormente para o povo. Agora nós temos um problema, certo? O próprio Jesus denunciou isso. Por quê? Porque a estrutura do templo estava corrompida com a família sacerdotal. Não fazia sentido alguém sair do sul de Israel, lá em cima, depois de Cafarnaum, já em direção ao Hermon, para ir a Jerusalém, certo? Levando um cabrito. É obviamente que não, era melhor levar o dinheiro e comprar o cabrito em Jerusalém. Então nós já tínhamos a turma que vendia o cabrito, certo? Mas na hora de oferecer sacrifício tinha que ter a lenha. Então o genro do sacerdote vendia uma lenha que era só falar fogo que pegava. E agora? Agora nós vamos precisar do incenso. Então o primo do sacerdote vendia incenso. Dá para você notar o que era? Entende? Era um sistema altamente corrompido. Então nós não tínhamos mais sacerdote. Por isso a carta aos Hebreus disse que Jesus Cristo é a oferta, Ele é o sacrifício e Ele é o sumo sacerdote. Ele ocupa os dois cargos, certo? Para facilitar as coisas. Só que qual é o problema de agora do Novo Testamento?
problema agora, todo mundo já sabe que não consegue escapar, que é a morte física. Davi disse a seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de todos os homens, tema a Deus e seja homem. Eu estou morrendo. É assim que funciona. Por mais que pessoas, né, vivam bastante, ninguém vive para sempre. Mas tem uma coisa agora que o Velho Testamento tratava de forma diferente: a salvação da alma. A segunda morte do Apocalipse, ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Jesus chega trazendo essa promessa. Ele chega encantando aquela nação com milagres, com acontecimentos extraordinários, mas sempre deixando bem claro: eu não vim para isso, essa não é a minha missão principal. Eu vim aqui com outro objetivo. Eu vim aqui para salvar as pessoas, não como o sangue do cordeiro do Velho Testamento, que ficava no umbral das portas e apenas os primogênitos não morreriam. Agora não. O próximo cordeiro não é para salvar apenas o filho mais velho, ele é para salvar a todos. A abrangência do próximo sacrifício agora é uma abrangência muito maior. Porém, Jesus começa a causar problemas seríssimos para a comunidade sacerdotal da época. As pessoas não gostam dele. Por quê? Por um simples motivo: Jesus faz coisas que eles não conseguem fazer. E quem não tem maturidade para viver isso se atrapalha com sua vida. Eu fiz uma postagemzinha falando disso. Tem gente que não tem: fulano tem complexo de inferioridade. Ele não tem complexo de inferioridade, ele apenas é inferior mesmo. Mas a grande verdade: provavelmente você é superior a alguém em alguma coisa, e é inferior a alguém, talvez até na mesma coisa. Sempre tem alguém mais que você e menos que você. Tenha maturidade para entender isso. Entendeu? Tem gente que vai fazer coisas muito melhor que você. Então, perante essa situação, a essa pessoa, você é inferior a ela, sim ou não? Tem jogador superior a outro, sim ou não? Tem empresário superior a outro, sim ou não? Isso. Então não é complexo de inferioridade, é inferioridade mesmo. E quanto mais rápido você reconhecer isso, vai doer menos. Então, olhe só essa situação. Eles não estão conseguindo conviver com Jesus. Por quê? Porque agora Jesus é o centro das atenções. E pior, ele é humilde. Isso é que é pior. Quando você encontra alguém grande que se vê pequeno, ele vira um monstro. Essa é a verdade. Porque quando alguém é grande e se vê como grande, é só uma questão de tempo até ele se autodestruir. É assim que funciona. Mas quando alguém é pequeno ou é grande e se vê pequeno, quando alguém como Jesus chama seu discípulo e diz: eu vou embora e vocês vão fazer coisas muito maiores do que a que eu faço, os caras ficavam encantados com ele. Mas a comunidade sacerdotal não. As pessoas estão deixando de ir à sinagoga. As pessoas estão deixando de ter os rabinos como referência e se apegando a Jesus. No começo não é problema. Ele é um cara conversando com 50, 100 pessoas à margem, né, do mar, com um grupinho de pescadores, gente que não vai muito longe pelo potencial que representa. Mas à medida que aquele número vai crescendo, aquilo vai criando problemas para os sacerdotes. E Jesus começa a mostrar aos seus discípulos que ele precisa morrer. É uma informação que os discípulos não conseguem digerir muito bem. Eles não sabem como vai ser depois que Jesus partir.
como as coisas vão ficar. Eles querem a segurança da presença física de Jesus. E ele está caminhando. Por quê? Porque não tem sacerdote e porque não tem sacrifício suficiente para fazer o que ele vai fazer. Ele agora vai ser o Cordeiro da Páscoa. É isso. Aquele Cordeiro do Velho Testamento, certo? Que cobria apenas um período e que era só uma questão de tempo até o pecador ter que levar outro cordeiro. Agora ele seria um sacrifício único. Com sacrifício único não precisaria mais de incenso. Com sacrifício único não precisaria mais de cordeiros. Com sacrifício único não precisaria mais de madeira. Com sacrifício único não precisaria mais de sacerdote. E se não precisa mais de nada disso, o que se faz com as pessoas que fazem isso? Eu dei uma estatística para vocês alguns cultos atrás. Cientificamente não há nenhuma capacidade do homem hoje de interferir no clima do planeta. Isso não sou eu, é a ciência, certo? Não tem nenhuma possibilidade. Eu dei estatísticas a você de que as cidades no planeta representam um número insignificante. Mas aí a pergunta é: se isso for levado a sério, o que acontece com as organizações não governamentais que tratam desse assunto? Pare e pense. Algumas informações, às vezes elas podem ser extremamente prejudiciais para um grupo de pessoas, e pode acreditar, se elas forem, dependendo do poder que essas pessoas tenham, nós vamos ter sérios problemas. E é isso que está acontecendo aqui. A influência dos sacerdotes está sendo abalada. A comunidade sacerdotal está vivendo uma crise. A popularidade deles foi jogada no chão. Ninguém mais está querendo ir à sinagoga. O rabino, o nazareno, ele tem poderes que nenhum sacerdote tem. Ele tem autoridade, ninguém é capaz de discutir com ele. Ele conhece todos os textos do Velho Testamento. Ele foi capaz de discutir Bíblia com Satanás. Olhe bem, um ser humano discutindo Bíblia com um demônio, ou com um príncipe dos demônios. Olhe bem. Então, inevitavelmente, a estrutura está abalada. Vão começar a persegui-lo para matá-lo. Mas aí vem a Páscoa. Por quê? Porque desde Gênesis, ou desde Êxodo, a Páscoa foi instituída, matando cordeiros e matando cordeiros, mesmo com sacerdotes falidos, indisciplinados, mas acontecia, porque girava grana, era isso. Você está entendendo? Não podia parar, porque girava grana. Você está entendendo por que a gente hoje está aí o ovo de Páscoa, que é de coelho. Se ainda fosse o ovo de pato, o ovo de ganso, o ovo de avestruz, mas um coelho botando ovo. Não tem problema nenhum com isso não, gente, tá certo? Eu só estou mostrando a você que isso é totalmente econômico. Agora nós temos essa situação, temos que matá-lo, mas nós temos um problema. Ele avisou que vai ressuscitar. Bom, não há indício de que ninguém tenha sido capaz de ressuscitar a si mesmo. Olhando para o Velho Testamento, vamos ver Eliseu ressuscitando um rapaz. Olhando para o Velho Testamento, vamos ver Elias ressuscitando um rapaz. Vamos no Novo Testamento, um pouquinho após, esse fato que eu estou citando, mas vamos ver o apóstolo Paulo ressuscitando um garoto que caiu da janela. Mas não há indício nenhum de uma pessoa que tenha sido capaz de ressuscitar a si mesmo. Alguém que consiga vencer a morte, não. Isso é coisa de filme Hollywood,
de ano. Isso aí. É assim que funciona. E ele falou. Então, há um peso. Precisamos matá-lo, mas vamos ter dois problemas. Podemos causar uma revolta no povo, que dá até para controlar. Mas e se ele ressuscitar? E à medida que ele vai fazendo coisas maiores, a dúvida na mente dos sacerdotes também vai aumentando. Os discípulos estão apreensivos, com medo dele ir embora. Os sacerdotes estão apreensivos, com medo dele voltar. Quando Pôncio Pilatos, governador, diz: eu posso livrar você da morte, Jesus, numa audiência com Pôncio Pilatos, diz: escuta aqui, Pilatos, ninguém tira a minha vida, sou eu que dou. Você não teria poder nenhum se meu Pai que está no céu não tivesse concedido a você. É esse tipo de conversa. É o Cordeiro de Deus, o sacerdote, ou sumo sacerdote, decidindo se tornar um elemento de salvação para todos nós. Todos nós, todos. Jesus morreu para salvar as pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta. Você está entendendo? Ele morreu para salvar bandido, morreu para salvar tudo. Onde tem uma alma, ela pode ser salva. Essa é a verdade. Mas chega a Páscoa, e ali então, na festa da Páscoa, Jesus vai para Jerusalém. Ele podia morrer outro dia, aliás, não precisava morrer naquela ocasião. O próprio Judas Iscariotes avisou a ele: nós não devemos ir para lá, eles estão tentando matar o Senhor. E o Senhor ainda vai para lá? Vamos com ele para morrermos. Foi o que disseram os discípulos. Então agora Jesus vai, por quê? Por livre e espontânea vontade. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu é que entrego. Ele vai ser crucificado, morre 3 da tarde. Se você gosta de informação, vale a pena entender, certo, que o dia do judeu começa ainda um dia antes do nosso, ou seja, certo, Jesus na verdade morre, Jesus na verdade ele é preso ali, certo, no finalzinho da quarta-feira, ou melhor, no meio da quarta-feira nossa, que já era a quinta-feira deles, porque o dia deles começa no finalzinho do raio, no último raio de sol, certo? Do dia anterior. É assim que eles contam. Então nós temos esse atraso, como hoje temos aqui fuso horário, aí 3, 4 horas, certo? É mais ou menos isso, mas eu não, é só para você, para isso não ficar obscuro na sua mente. Mas agora ele está morto. Ele morre às 3 da tarde. Se o dia vira por volta das 5, tem que tirar ele rápido, porque é sexta-feira, e se virar o sábado, ninguém mexe nele, porque no sábado não pode fazer nada. Então um político, José de Arimateia, um senador romano, interfere e usa seu relacionamento, pega o corpo de Jesus e coloca num sepulcro. E agora os sacerdotes estão com medo. Medo de quê? Medo dele ressuscitar. E se ele ressuscita? A emenda fica pior que o soneto. E pior é a forma que Jesus vai ressuscitar. A forma que Jesus ressuscita não dá a ninguém condições de matá-lo novamente. Ele é capaz de chegar perto dos discípulos, e eles estavam em dúvidas, e eles estavam assando um peixe, e Jesus pegou o peixe e comeu, e disse para eles: coloquem a mão nas minhas feridas, o que indica que ele era um ser humano. Mas o texto também diz que eles estavam reunidos de portas fechadas, e Jesus entra sem a necessidade de passar por uma porta. Então qual é o problema dessa história?
é que o Jesus ressuscitado não pode ser morto, porque Lázaro podia, mas ele não. Então você consegue entender o problema que isso gera? E pior, a informação. A Joana está aí nesse culto? A viúva de André? Não? Eu fui visitar André há uns 15 dias atrás. E o André perdeu o medo de morrer. Ele perdeu o medo, Eliezer. Eu estive lá. Deus permitiu que ele visse o outro lado. E quando ele viu o outro lado, ele também não queria mais ficar aqui, porque ele conseguiu enxergar a vida que Cristo oferece do outro lado. A esposa olhou para mim, os irmãos dele estavam lá, e eu falei: ele vai embora, ele não vai ficar mais, ele não vai querer ficar mais com a gente, porque ele já descobriu o que tem do outro lado. Para ele não é mais uma insegurança, ele não tem mais medo, ele não tem mais nada. Ele descobriu que ele vai ouvir do outro lado: vinde bendito do meu Pai e recebei por herança. Essa é a verdade. Então agora Jesus ressuscita, finalzinho de Mateus. E a forma que acontece é que é extraordinária. Os guardas tomam conta, o anjo aparece, os guardas não têm como oferecer nenhuma resistência aos anjos, então eles se deitam num processo de rendição, estão totalmente conscientes, porém deitados. Eles conseguem enxergar tudo o que está acontecendo, a pedra é removida. Jesus então sai do túmulo e ressuscita. Os guardas então vão embora correndo avisar aos sacerdotes, e o anjo fica no local. Chegam as mulheres procurando o corpo de Jesus. Cadê o defunto que estava aqui? O que elas ouvem do anjo é: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Diga aos discípulos de Jesus e a Pedro, note, a expressão a Pedro é extraordinária. Quando o anjo diz: diga aos discípulos dele, e diga também a Pedro, o texto indica que Pedro não está junto com os discípulos, provavelmente pela situação que enfrentou, o impacto de ter vivido com Jesus na casa dele quase 3 anos e ter feito o que fez. Mas Jesus mandou chamá-lo de volta, e eu acho que você sabe o que Jesus fez com ele depois, dando a ele outra oportunidade. Mas o mais excelente disso, meus irmãos, é o seguinte: é conseguir vencer a segunda morte. A primeira morte acontece quando o espírito se separa do corpo. O espírito se separa do corpo, o espírito volta para Deus, o espírito é dele e a vida, certo? E o corpo cai. O corpo vai voltar para o pó, mas nós temos a alma, e ela que é o grande desafio. Se a primeira morte é quando o espírito se separa do corpo, a segunda é quando a alma se separa de Deus. E é essa a garantia que Jesus veio para nos oferecer. Que apesar de merecermos a morte, a separação de Deus, Ele nos dá condições de termos vida. Isso é muito confuso, porque primeiro, quando morre alguém nosso, nós não conseguimos entender. Deus não tem nenhuma dificuldade com isso.
Porque as pessoas morrem para nós, mas não morrem para Ele. Não há como Deus sentir saudade de ninguém. O que há em Deus é o mesmo sentimento que houve em Jesus no túmulo de Lázaro. Quando Jesus chega a Betânia e chora diante do Lázaro, ele não chora por Lázaro, mas ele chora por aquelas pessoas que morreram sem ele. E ele não pode fazer nada por elas, porque senão a justiça não foi feita. Eu acredito que é muito difícil alguém ir para o inferno. Eu não acredito que seja tão fácil como algumas pessoas pensam. A graça e a misericórdia de Deus se estende de uma tal forma que basicamente a grande maioria das pessoas, tendo um pouco de tempo, consegue acessar a salvação em Cristo Jesus. O amor de Deus é algo extraordinário. Mas tem uma coisa que me incomoda, e eu não vou dizer que me incomoda mais do que a morte, a segunda morte, mas ela me incomoda bastante, que é o inferno que as pessoas resolveram viver nessa terra. A Bíblia Sagrada, deixada pelo próprio Deus e por Cristo Jesus para nós, busca nos oferecer informações, posturas que nos ajudem a viver uma vida digna nessa terra. Como é que eu diria Feliz Páscoa para alguém sem Cristo Jesus? O que seria de fato essa expressão? Eu não estou dizendo que você tem que parar de dizer não. Eu só estou te informando, porque se alguém te perguntar a partir de hoje o que é a Páscoa, Páscoa é apenas transpassar, pular, saltar, é deixar de fazer algo num lugar porque aquele lugar está marcado. Hoje, em Cristo Jesus, temos o seu sangue nos purificando do nosso pecado. Temos o seu nome nos dando poder e nos dando autoridade, porque dele recebemos duas coisas. A primeira, a graça de recebermos aquilo que não merecemos, e a misericórdia, que é não recebermos aquilo que merecemos. É pautado nesse ambiente que nós celebramos esse dia, agradecidos a Deus por sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu cuidado, de ter esse Cristo dentro de nós, o pão da vida, mas também o seu sangue marcando a nossa existência. Quem convive com Jesus começa a não reconhecê-lo mais. Jesus não é mais o mesmo de antes. Jesus começa a fazer coisas, a se comportar de tal forma que as pessoas, ao olharem, descobrem que ele não é o mesmo. Tem alguma coisa de diferente em Jesus. Elas estão tão desconfortáveis com o novo comportamento de Jesus, que elas começam a conversar entre si. Gente, ele não é o filho do José? Ele não é o filho da Maria? Ele não é o carpinteiro? Seus irmãos não são José, certo? Judas. Ele não tem, né? Tem alguma coisa diferente. Ele está transformado, ele está mudado. O que é que está acontecendo com Jesus?
As pessoas que olham e que conhecem sabem como ele era, o que ele fazia, como se comportava, estão estranhando a nova postura de Jesus, a nova maneira, certo, de lidar com as situações. E o que é que gerou essa mudança em Jesus? A mudança de Jesus começou por onde? Lucas capítulo 2, verso de número 52, é o que nós vamos ler agora, pois é por aqui que a mudança começa. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e para os homens. Segundo esse texto, e ele precede o anterior nós já vimos as pessoas olhando para Jesus e não reconhecendo, mas esse começa a nos mostrar por que é que Jesus está mudando. Jesus está mudando porque está crescendo. E à medida que Jesus vai crescendo, as mudanças são inevitáveis. Ele muda em estatura, pois ele está crescendo, deixando de ser um menino para se tornar um homem. Seu corpo está recebendo transformações, seu rosto está recebendo pelos, seu corpo está recebendo pelos, seus braços estão recebendo musculatura. Jesus está crescendo, e à medida que ele cresce, a transformação é inevitável. Mas ele não cresce apenas em estatura, Jesus também cresce em sabedoria. A forma com que Jesus agora fala, o que Jesus se torna apto para resolver, sua postura emocional, sua maneira de enxergar, de ver as coisas e lidar com elas, está mudando. Por quê? Porque ele está crescendo. Pessoas que não crescem, elas não mudam, porque o crescimento inevitavelmente nos empurra para mudanças. Deixamos de vestir roupas de crianças, de adolescentes, começamos a nos comportar agora de uma outra maneira. Por quê? Porque o crescimento, ele vai tirando a meninice, ele vai tirando a infantilidade. Jesus está crescendo em sabedoria, e ele também vai crescer em graça. A graça aqui não é o favor imerecido, pois Jesus não precisa dele, ele não tem pecado. A graça é a aceitação. Jesus está sendo extremamente bem aceito. Por quê? Porque está se tornando um homem, e um homem sábio. E à medida que ele se torna um homem sábio, sua sabedoria vai lhe dando destaque sobre os demais. É verdade, ele está crescendo, Jesus está ficando um rapaz. Nossa, que homem zarrão! Mas não é isso apenas. Suas ideias, seus valores, seus princípios, seu conhecimento da palavra, a maneira cuja qual ele enfrenta as coisas e se comporta. Mas com esse comportamento, Jesus está sendo bem aceito, bem visto. Então, inevitavelmente, as pessoas que o conhecem estão o aceitando mais, porque ele está deixando de ser um menino, ok? E para eles, um ancião era algo extremamente importante, e à medida que ele cresce, se desenvolve, sua sabedoria também aumenta. Então, como é que eu vou mudar se eu rejeitar o crescimento? Como é que vai haver mudança em mim e em você se nós lutarmos para não crescer? Hoje, eu acabei de chegar agora de viagem, e eu vi duas crianças no voo, que eu confesso que eu orei, eu não sei quem são, eram duas crianças de colo. Mas o comportamento daquelas crianças, desde a fila para entrar no avião, nós fomos de ônibus até o avião, e
era tão ruim, mas tão ruim, a forma com que os pais lidavam com aquelas crianças durante aquele pouco período, certo? Que eu estive com eles, que eu falei: Senhor, o que vai ser o futuro? O que vai ser do futuro dessas crianças? Porque inevitavelmente, se nós não permitirmos e impulsionarmos as pessoas a crescerem, a pensarem, a se desenvolverem, essas pessoas vão ter sérios problemas ao longo de sua história. Jesus, ele começa a crescer, é verdade, e seu crescimento vai dando a ele credibilidade perante a sociedade. Ele cresce diante de Deus, ele cresce diante dos homens, certo? Ele se torna alguém sábio. E quando alguém vai lidar com isso, preste atenção, o texto anterior, que diz que Jesus estava sendo avaliado, não é este o filho do carpinteiro? Ele não tinha feito milagre nenhum ainda. Ninguém está falando de seus milagres, está falando de sua postura, de sua maturidade, de seu crescimento. Jesus não é mais o mesmo. As pessoas que olham para ele sentem que tem algo diferente. E o que é essa diferença? O crescimento, a maturidade está chegando. Só que com ela, ele recebe a graça das pessoas, a aceitação, o favor. Mas Jesus também vai ter um problema sério para lidar. Jesus, coloca por favor, volta o texto, Mateus 13, 55. Volta o texto. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Qual é o problema que Jesus vai enfrentar agora? Ele está crescendo num ambiente onde os outros não crescem. Os outros até crescem em estatura, porque em estatura você não precisa fazer força para crescer. Mas quando eles não crescem em sabedoria e em graça, Jesus vai começar a enfrentar problemas sérios. E é ser visto por pessoas que não crescem, pessoas que não mudam, pessoas que não estão em busca de avançar. Ele recebe o benefício de ser aceito por um grupo grande que o acha sábio, mas recebe o malefício de ser perseguido por um grupo pequeno que não cresce. Essa foi a história do José. Começou a sonhar no meio de gente que não sonha, a querer ser grande no meio de gente que quer ser pequeno. Então, inevitavelmente, quando você cresce, quando você expande, certo? Buscando sabedoria, vivendo a graça de Deus, inevitavelmente você vai enfrentar os desafios. O primeiro desafio é fazer a manutenção do seu crescimento. E o segundo desafio é ter que lidar com gente que não quer crescer. E pasme vocês, falando de Brasil, nós vivemos um ambiente hoje onde a proposta vinda do sistema para a nossa sociedade é: não cresça, seja medíocre. Essa é a grande verdade. Crescer é um grande problema para o sistema, porque quem cresce alça seus próprios voos, consegue realizar suas próprias coisas. E pior, quem cresce é uma ameaça para quem não cresce, porque hoje virou pecado querer ser grande, pecado querer crescer, querer expandir, querer empreender, porque isso fere quem não cresce. Jesus começa a ver os olhares, mas não é ele o fulano? Como é que ele é capaz de fazer isso? Crescendo? Expandindo? Não há nenhum indício de que Jesus está crescendo desse jeito, porque o Espírito Santo deu a ele superpoderes. Jesus está crescendo porque anda investindo em si mesmo, porque anda lendo o Velho Testamento, porque anda se comportando de uma maneira diferente dos demais. Então a mudança nele, ela é vista
e vista por um grupo grande, né, que acha bom, mas vista por um grupo pequeno. Então, quando você estiver mudando, não pense que todos vão gostar da sua mudança. Tem muita gente que não quer ver você crescendo. Tem muita gente que não quer ver você expandindo. Pare de dar atenção a essas pessoas e continue crescendo, continue lutando, continue trabalhando, continue produzindo. Posso ouvir um amém da igreja? Isso aí. É o ano da mudança. Então a nossa proposta é: cresça. E cresça num ambiente que às vezes os outros não vão querer crescer. Bom, o próximo passo é Mateus capítulo 4, verso 13. Coloca, por favor. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Presta atenção, porque Jesus cresceu tanto em Nazaré que não cabe mais em Nazaré. Não dá para Jesus ficar mais na cidade que ele nasceu. Não dá mais, ou que ele cresceu, perdão. Ele não tem mais como continuar ali. Não dá mais, porque ele não cabe mais naquele lugar. Escute o que eu vou te falar agora, com muito cuidado, porque eu preciso ser interpretado de forma correta. Descubra quando o lugar não te cabe mais. Descubra quando não dá mais para conviver com determinados tipos de pessoas. E você não precisa sair de lá brigado, com mal-estar, não. Isso pode acontecer se você não fizer a leitura correta. Aí pode ser que a vida te empurre para fora e te empurre através de um conflito. Entenda quando este lugar não te cabe mais. Jesus cresceu tanto, a forma dele, volto a compará-lo com José. Quando os irmãos olhavam para José, José era diferente dos irmãos. Quando os irmãos olhavam para Davi, Davi era diferente dos irmãos. Então José sai dos irmãos e vai para o Egito. Davi sai para os irmãos e vai para o palácio. Por quê? Porque chega um momento onde a mudança precisa ser geográfica. Entenda isso. Quando está na hora de mudar de emprego, quando está na hora, olha, eu morava aqui num local, gostava muito de morar lá. Uns 2 anos atrás eu morava lá, até que o moço começou a parar seus carros na frente da minha casa. Até que um dia eu fui sair, bati o meu carro por causa dele. Ele estava lavando um ônibus que ele parava na porta da minha casa. Eu fiquei cego. Eu me considero um cara pacífico, mas já fazia tanto tempo que eu vivia aquilo, que eu bati a porta do meu carro, deixei meu filho e minha mulher e fui na direção dele. Eu não sei nem o que eu faria. Eu sei que ele ficou tão sem graça e eu falei um montão de coisa com ele. Peguei meu carro e fui embora. Minha mulher nunca tinha visto, nem eu. Falei, deve ser isso de um demônio que entrou em mim, que eu fiquei... Eu não vou falar que eu fiquei possuído, eu não sou disso, não, que é isso. Não. Mas de vez em quando a gente não faz full time, mas faz freelance pro Satanás, não é verdade? Isso. E aí então, no carro eu fui me acalmando. E minha mulher, Cláudio, tu sabe o que tu fez? Tu viu a cara do filho do homem? Ele ficou assustado. Cláudio, você não poderia ter feito aquilo. Eu falei, mas eu não aguento mais. Aí minha mulher, sabe, porque mulher é um negócio sensacional. Pense num bicho para Deus usar. Mulher. Ela falou, Cláudio, você já pensou que Deus quer tirar a gente daqui dessa casa? Eu tinha pensado qualquer coisa, menos em sair de lá. Você está entendendo? Eu falei, não pensei. Ela falou, mas pensa.
Porque vai ver, Deus não quer que você esteja mais aqui. Pois bem, não é que era isso? Mas antes disso eu tive que voltar na casa do cara, chamar o filho dele e falar: vem cá, não quis nem falar com ele não. Mas o garoto, um adolescente, falei: vem aqui meu filho, vem aqui meu filho, vem aqui meu filho, que você sabe que eu sou pastor, né? E ele com medo. Falei: pois é, aconteceu e eu não deveria ter feito. Eu orei para o seu pai prosperar nos negócios, e ele prosperou, o negócio cresceu tanto que olha o que aconteceu na frente da minha casa. Que oração infeliz essa que eu fiz contra mim. Tá certo? Você está rindo? Mas o assunto é sério. Às vezes a mudança tem que ser geográfica. Entenda, quando o teu lugar, ou o período naquele lugar, passou. Olá pessoal, demos um break aí, uma paradinha no vídeo, porque eu tenho uma mensagem muito especial para você a partir de agora. Primeiro, inscreva-se no meu canal, Pastor Cláudio Duarte. Segunda mensagem, ative o sininho das notificações. Terceiro, é importante que você venha curtir o conteúdo, obviamente. Comentar também é muito importante e compartilhar. Fique com o restante da mensagem aí. Um grande abraço, graça e paz. Jesus não cabe mais em Nazaré. Não cabe mais. Entendeu? Então é perfeitamente comum que você enxergue em algum momento que não cabe mais naquela empresa, não cabe mais naquele tipo de negócio, não cabe mais naquela igreja, certo? Não cabe mais dentro dessa postura. Mas aqui eu estou falando de lugar, mudança geográfica. Jesus cresceu tanto que Nazaré não lhe cabe mais. O que ele carrega agora não é mais para Nazaré, é para o mundo. E o mundo anda passando para o Cafarnaum. Cafarnaum é um lugar onde as pessoas, certo, que saem do Oriente para o Ocidente, passam por ali. Então Jesus vai para a cidade de Cafarnaum. E ele continua crescendo, certo? Ele não para de crescer. E por não parar de crescer, e seu crescimento, sua mudança não parou até ele morrer, Jesus agora vai nos ensinar algo muito significativo. Mateus, capítulo 10, verso 2, 3 e 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu; Simão, o zelote; Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Preste atenção. Jesus começa a crescer em Nazaré, e seu crescimento o torna irreconhecível no seu meio. Por causa disso, ele recebe benefícios pela melhoria que fez, mas tem a perseguição de poucos. Mas ele não parou de crescer, porque alguns não entendem o seu crescimento. Ele continua crescendo. E de repente ele olha, Nazaré não cabe mais, não dá mais para ele continuar ali. Então seu crescimento o empurra para uma cidade grande da época, Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, certo? As coisas dão um boom. E seu crescimento é tão grande que ele descobre agora que não dá para fazer mais sozinho. Jesus vai enfrentar um de seus piores momentos no crescimento. O momento onde outras pessoas entram na vida e no ministério dele. Agora Jesus vai enfrentar a confusão entre seus discípulos, incompreensão, desavença, dificuldades. Porque ele cresceu e o que ele pretende fazer agora, ele não vai fazer sozinho. Ele vai depender de gente para fazer com ele. E agora, como controlar essas pessoas? Como fazer com que essas pessoas entendam perfeitamente a missão cuja qual ele tende a cumprir? Pessoas distantes, como Judas Iscariotes, não entendiam, mas pessoas perto, como Pedro, também não entendiam.
Jesus começa a lidar agora, certo? Com a fase do crescimento onde Ele quer ampliar. Isso pode ser desde coisas simples, como formar um casamento, onde você deixa a carreira solo para viver um ambiente de dupla, onde você sai do singular para ir para o plural. Basta introduzir mais alguém, inevitavelmente você vai ter que lidar com outra cabeça, com outros valores, com outros pensamentos. Isso é o crescimento. Jesus agora cresce, e o que Ele pretende fazer não dá para Ele fazer só. Então Ele chama todos esses homens que você me viu ler: pescadores, cobradores de impostos e tantos outros homens que vivem vidas diferentes e precisam receber a mesma visão. Por quê? Porque Jesus não parou de crescer. Aquele menino continua agora como homem, não crescendo mais em estatura. Estatura, ele chegou no limite, ele já é um homem feito, então ele não cresce mais. Mas sua sabedoria e graça continua crescendo. Seu entendimento da importância de fazer a diferença na vida dos outros é grande. Ele sabe o que carrega e sabe que não vai dar para fazer isso sozinho. Então ele pega seus discípulos. E agora sim, certo? Agora ele pode percorrer, dividir seus discípulos em duplas, mandar um ir para o norte, outro para o sul, outros para o sul, outro para o leste, outro para o oeste. Mas Jesus continua crescendo. E quando ele continua crescendo, ele descobre que seus discípulos não são capazes de fazer tudo. Então Jesus, ao crescer em Cafarnaum, ele descobre que Cafarnaum é pequeno. Então agora ele precisa ir a Samaria. Ele precisa ir à cidade dos samaritanos. Ele precisa levar o que ele carrega para lá. Mas ele não tem discípulo para deixar lá. Seus discípulos não seriam bem recebidos e nem gostaria de estar presente na terra dos samaritanos. E se Jesus está crescendo e continua crescendo, seus discípulos estão aptos para falar no meio dos judeus, mas não dos samaritanos. Então ele vai arrebanhar uma samaritana, vai mudar a vida desta mulher e vai enviar esta mulher de volta à sua cidade. Mas Samaria está dentro do território. Mas Jesus continua crescendo. A transformação é constante. E o que ele apresentou entre os judeus e Samaria, agora precisa ir para as cidades pagãs, para os povos do outro lado do mar da Galileia. Lá daquele outro lado estão as cidades pagãs. Lá não tem comida para os judeus. Lá o porco é elemento de sacrifício a deuses pagãos. Mas Jesus quer ir lá, porque ele continua mudando, crescendo, expandindo, transformando, cumprindo sua missão. Mas ele também não tem ninguém para deixar lá. Então ele vai para lá e vai resgatar alguém de lá. Um cara louco que anda nu, que ninguém quer, mas que faz parte daquele mundo. Porque o que Deus quer é mudar o seu mundo. E quem vai mudar o seu mundo não sou eu, é você. Ide por todo o mundo. Eu já cansei de falar isso aqui. Eu não vou mudar a sua casa. Eu não vou. Por quê? Porque eu não fui chamado para mudar a sua casa. Eu não fui chamado para mudar seu mundo. O seu mundo muda você. Eu fico muito triste e compartilho isso com uma igreja, apesar de ter pensamentos opostos, e eu entendo perfeitamente. Mas me dói no coração quando alguém se converte num ambiente e as pessoas tentam tirar essa pessoa do ambiente. Saia desse mundo.
Um cara se converte e ele canta no ambiente sertanejo, por exemplo. A primeira coisa que todo mundo quer é tirá-lo daquele ambiente e levá-lo para dentro da igreja. Pare de cantar esse tipo de música e cante agora a música gospel, e somente ela. Bom, ele pertencia àquele mundo que eu não posso entrar. Jesus muda ele, e eu pego esse cara que com Jesus pode voltar para lá, certo? Para escolher o que canta, o que veste, o que fala, o que bebe e como se comporta, mas eu não deixo esse cara lá. Eu pego esse cara de lá e trago ele para cá, e eu pergunto a você: quem é que muda aquele mundo lá? Pare para pensar. Eu não quero mudar aquele mundo, eu estou com medo daquele mundo mudar esse cara, porque eu não discipulei ele direito. Ele não está preparado para lidar daquele outro lado. Então o que eu faço? Com medo de que ele seja frágil demais para levar o evangelho lá, eu trago o cara para cá, e lá que se dane. Jesus não pegou o cara. Sabe o que o cara falou? Jesus, deixa eu ir com o senhor. Olha o cara. Deixa eu ir para a igreja lá em Jerusalém. Jesus falou: não, meu filho, você já está vestido, arrumadinho. Expulsei do céu os demônios que entrou nos porquinhos. Lobo mau, é na verdade. Então agora vá para a sua casa, vai para os céus, porque eu quero usar você no seu ambiente. Vou levar esse irmão para a igreja para ver se ele se converte. Oh, meu Deus do céu! Vai lá! É isso que Jesus está fazendo. O mundo é pequeno para ele. Então o que ele faz? Ele vai mudando, ele vai crescendo. Nazaré ficou pequeno, vai para Cafarnaum. Cafarnaum ficou pequeno, vamos para Samaria. Samaria ficou pequena, vamos para Decápolis. Decápolis ficou pequena, vamos converter Paulo. E vamos mandar Paulo para a Europa, para a Ásia. Porque ele continua crescendo até hoje, em mim e em você. Aleluia. Tentando falar conosco, certo? Por quê? Porque ir longe é o propósito do Senhor. Cresça, expanda. Ah, pastor, eu tenho medo de falar, eu não sei o que falar. Claro que você não sabe o que vai falar, você não lê. Esse dia o cara falou assim: pastor, como é que o senhor fala as coisas assim da Bíblia com tanta facilidade? Eu falei: ah, rapaz, é porque tem um anjo que coloca as palavrinhas tudo assim dentro da minha cabeça, assim, ó, estilo cofrinho, então, né, um forinho assim, e o anjo coloca as palavras. Eu falei: ah, aperta o baoto, rapaz. A gente lê, estuda, escuta, é ou não é? E fala. O crescimento, a transformação, ela era constante. Então, a cada vez que passava, Jesus percorria uma distância maior. O evangelho foi para lá, subiu a Europa, atravessou, foi às Américas, certo? África, porque é Jesus, tudo é por Ele, para Ele. Ele está vivo, Ele não está morto. É assim que funciona. Então a mudança era contínua. Mas apesar de alguns filmes, desenhos, usarem licenças poéticas, ou até mesmo a dramaturgia, para colocar Jesus fazendo milagres quando criança, não há nenhum registro que isso tenha acontecido. O primeiro sinal de milagre de Jesus, a manifestação que esse indivíduo, que veio mudando dia após dia, só aconteceu depois que ele já era um homem. João capítulo de número 2, verso de número 11. Coloca aí. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele.
Segundo esse texto, Jesus saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum, pegou seus discípulos, e depois de tudo isso, porque presta atenção, o texto está ali, ele inicia os seus sinais, seus discípulos crerão nele, o que indica que os discípulos vêm primeiro que os sinais. Jesus vem nos mostrar aqui que o poder na vida de gente despreparada pode causar mais destruição do que evolução. O poder de Cristo, olhe só, de Cristo se manifesta quando ele é um homem, está com seus discípulos, está crescido, está preparado. Aí o primeiro milagre acontece. A partir daí, então, as coisas tomam um outro vulto. Agora, o crescimento de Jesus é muito maior. A expansão é muito mais intensa. Uma vida de crescimento, de mudança, de transformação, deve ser perseguida por todos nós. Mas nós precisamos entender como as coisas funcionam. Cresça, invista em você. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem jejuado? Você já descobriu que o lugar onde você está é pequeno? Seu crescimento já te impulsionou? Pastor, o senhor está dizendo que eu vou sair da minha casa? Não, necessariamente. Eu estou dizendo que você, às vezes, tem que deixar essas companhias, essa mentalidade, essa maneira de enxergar a vida. Mas, pastor, fica muito difícil. Eu trabalhava numa empresa e ia 2 irmãos, 2 garotinhos, eles chegavam lá sempre sujos, descalço. E uma vez um dos meninos chegou sozinho. Ele estava bem sujinho, pediu um dinheiro para comprar alguma coisa. Nós estávamos no portão da empresa. E aí alguém falou assim: vamos dar um banho nele? Alguém dá um pulinho ali no armarinho ali, tinha um negocinho lá, compra um shortinho para ele, uma cuequinha, uma camisa, um chinelinho, e vamos botar ele arrumadinho? Aí reunimos lá um dinheirinho, cada um deu um trocadinho, um pegou o carro, foi no armarinho, o outro pegou a mangueira, ele começou, deu um sabão, ele começou a tomar banho e tal. Aí chegaram com a roupinha e de repente ele estava todo arrumadinho. Mas 3 dias depois ele apareceu lá, só de bermuda, descalço. E aí nós perguntamos a ele: cara, nós te demos um chinelo, nós te demos uma camisa. Aí ele falava meio enroladinho. Ele disse: mas eu cheguei em casa, meus irmãos não tinham. E aí eu fiquei diferente dos meus irmãos. Aí eu joguei o chinelo fora, tirei a camisa. Então tem muita gente que não consegue crescer porque ainda está preso àquele lugar, àquela mentalidade. Esse é um ano para nós de mudança. E tem muitas coisas que precisamos mudar. Eu mesmo tenho lutado para viver uma transformação em algumas áreas. Hoje, a minha manhã foi de ouvir uma mulher que eu tinha terminado de orar. Entrei no Instagram e ouvi uma mulher. Eu confesso a você, e eu falo isso aqui: pessoas podem conversar com seus ouvidos e pessoa pode conversar com seu coração. Aquela mulher conversou com meu coração. Eu não sei quem ela é a primeira vez que eu tinha visto, certo? Passei a segui-la e vi outros vídeos ao longo do dia porque me interessei. Porque eu sei que a mudança, ela não pode parar.
a transformação ela tem que continuar acontecendo. Essa palavra é o que eu quero deixar hoje para o seu coração. Que os lugares fiquem pequenos, que as coisas te causem desconforto, para que você não se acomode. Você pode ser uma mulher, uma esposa, certo? Muito melhor, uma mãe muito melhor, uma empreendedora muito melhor. Você pode ser um pai muito melhor, um marido muito melhor, um homem muito melhor, um crente muito melhor. Nós podemos continuar crescendo, expandindo, olhando para lugares e dizendo: aqui não dá mais, então eu vou para a próxima fase. Certo? Os discípulos foram a muitos lugares que Jesus nunca pisou, mas eles representavam o crescimento, a mudança, a expansão de Cristo. Eu sei que às vezes entra ano e sai ano, e as pessoas continuam do mesmo jeito, a mesma mentalidade, os mesmos resultados, os mesmos lugares, as mesmas companhias, certo? E aí, qual é o problema? É que perto de nós sempre vai ter alguém crescendo, e quando esse alguém que está conosco começa a crescer, começa a querer fazer coisas que nós não temos coragem para fazer, aí nós vamos perguntar para ele: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas, ô garotinho pretensioso? Foi o que o irmão disse para Davi, porque a mente de Davi não cabia mais naquele ambiente. Quando os irmãos estão vindo, estão vendo José indo em direção a eles, sabe o que eles disseram? Olha lá, lá vem o sonhador, lá vem o cara que pensa diferente de nós, que acha que é melhor do que nós. Não, ele é simplesmente alguém que não quis a mediocridade, que descobriu que poderia chegar em lugares maiores, em todas as áreas da vida. Possamos levar essa palavra, porque esse Jesus continua crescendo, e hoje ele cresce dentro de nós. A verdade é essa. Hoje de manhã eu preguei na Lagoinha de Alphaville. Dizem que ela está enfrentando uma crise muito grande. Você também escutou isso? Sim ou não? Pois é, eu também. Eu cheguei lá, tinha 9.000 cadeiras. Tinha quase 10.000 pessoas. O número de gente que converteu foi mais ou menos a metade dessa igreja. E eu perguntei: se está em crise assim, porque o dono da igreja é o Senhor. Você consegue entender? Pessoas podem enfrentar crise, a igreja não. Então vamos continuar crescendo, vamos continuar mudando, pedindo a Deus: Senhor, me dê mudanças expressivas, significativas. Me diga para onde o Senhor quer me levar, o que o Senhor quer que eu faça, certo? Olhe para seu mundo com mais carinho, para dentro da sua casa, certo? Para seus vizinhos, porque eles representam o mundo que Deus quer que você mude. É assim que funciona. E cuidado, para que alguém não consiga te convencer de que você não é capaz. Ah, pastor, isso aí não é para mim não, pastor. Não, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou missionário. E aí? É para mudar seu mundo. É só o seu mundo. Porque se você muda seu mundo e eu mudo o
o meu mundo, é só uma questão de tempo até as fronteiras irem diminuindo, e já já nós estamos vivendo um mundo transformado. Agora, não se engane, quando você cresce no meio de gente que não cresce, se prepare para os problemas, se prepare para a pressão de poucos. É assim que funciona. Que Deus te dê entendimento disso, que Deus fale ao seu coração a respeito do seu crescimento, porque eu sei que, e eu conheço gente, tem gente aqui que se converteu no mesmo período que eu, tem gente aqui que é crente mais antigo do que eu, com potencial extraordinário, mas que em algum momento da sua caminhada se convenceu de que deveria parar de crescer, então ele estagnou. Outros foram indo à frente, e você merece muito mais do que isso, do que você tem vivido, mas a decisão é sua. E aprenda uma coisa para eu terminar: fácil e difícil é só uma percepção. Não existe nada. O que é fácil e o que é difícil? Você consegue definir o que é fácil? Pare e pense. Ah, pastor, é difícil. O que é difícil? Pare para pensar quantas pessoas conseguiram fazer o que você chama de difícil. Mas para justificar que você não quer fazer ou não quer pagar o preço, você diz, ela faz porque para ela é fácil. Mas não. Se alguém fez, você também pode fazer. Se alguém vive, você também pode viver. A não ser que você não queira ou não tenha um chamado para isso. A decisão é sua. A semana começa hoje. E ela é a mesma para todos nós. Mas as nossas escolhas, as nossas decisões é que fazem diferença. Você gosta de um ambiente profético? Eu também gosto. A nossa igreja é uma igreja pentecostal e cremos nos dons. Agora, se você quer saber se eu prefiro saber o futuro ou construir o futuro, eu prefiro construir. Se você quer apenas um ambiente onde alguém vai te revelar o que vai acontecer amanhã, não que isso não possa acontecer aqui, porque nós cremos no que Deus faz, mas entre procurar saber o que vai acontecer e fazer acontecer, é muito mais seguro. Eu te impulsiono a parar de desejar viver de milagres. Não queira milagre. Não. Prefira uma vida sem milagres, ou que ele aconteça em situações bem pontuais. Porque quando você não precisa de milagre, o nome disso é organização. O nome disso é uma vida tranquila, bem administrada. O milagre que você precisa, ele será pontual. É um acidente, é uma situação que aconteceu e foi além. Então eu preciso de milagre ao longo da minha vida. Eu não sei se até hoje, de fato, eu vou fazer 34 anos no Evangelho, estou indo para 58. Eu não me lembro de algum momento da minha vida ter precisado de um milagre de fato.
Eu já precisei de uma intervenção de Deus, já orei por coisas grandes que eu, às vezes, não tinha condições de fazer, porque quis fazer coisas grandes, crescer, certo? Vamos fazer aquela igreja daquele tamanho. Então, inevitavelmente, a gente acaba precisando viver determinadas coisas. Eu quero impulsionar você a andar com Deus todos os dias, perto do Senhor, entendendo que o crescimento tem que ser algo do seu cotidiano.